Hoje nós começamos um novo projeto. Nós terminamos o projeto Santidade e hoje nós começamos um projeto. Você consegue ler o que está aqui? Fala, porta do céu. Isso. Hoje nós começamos um projeto denominado Porta do Céu. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: você é porta do céu. Nós estamos vivendo num tempo de tanta correria, meus irmãos, e as pessoas correm atrás do vento, como se não houvesse amanhã. Tem até um hino que fala assim, né? Como se não houvesse amanhã. Não é hino, não é. Só os mais velhos entendem, né? Mas muita gente fica correndo atrás do vento, como se não houvesse amanhã. Trabalham, estudam, comem, dormem, mas não se importam com o amanhã. Isso é pecado? Não, não é pecado. Você tem que trabalhar mesmo, tem que estudar mesmo, tem que se esforçar mesmo, tem que viver, tem que dormir, tem que comer. Comer é bom demais, né? A última vez que eu estava ministrando aqui, nós estávamos no jejum ainda. Tem alguém que continua no jejum? Alguém que é santo o suficiente para declarar: eu continuo? Meu Deus, nem eu. Obrigado, querida. Bem, e fazer tudo isso é pecado? Claro que não. É lícito. E é bom que seja assim. Porém, tem gente que só faz isso, e sem se preocupar com o amanhã. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você também tem um amanhã. E esse amanhã que eu estou me referindo hoje, nesse momento, não diz respeito ao amanhã temporal, desse tempo que eu e você estamos vivendo. Esse amanhã que eu estou me referindo, diz respeito à morte. Ou você acha, ô belezura, que você vai viver o resto sempre, toda a sua vida, aqui nessa terra? Ou você acha que você não tem um fim? Ou você acha que você não vai morrer? Olhe para ela e diga: o teu amanhã te espera. O teu amanhã e de todas as pessoas que estão vivas. Todo mundo que está vivo, um dia vai morrer. Sabia, Anderson? Deus me revelou isso hoje. Que todo mundo que está vivo vai morrer. É como se nós estivéssemos numa fila, com uma senha na mão, esperando para ser chamado. Talvez o seu número seja 001. E acabou o culto, e você é chamado. Qual é a tua senha? Qual é a tua senha? E tem muita gente vivendo sem se preocupar com o amanhã. Queridos, como não bastasse só você, existem parentes de vocês, amigos de vocês, que também têm uma senha na mão. Você sabia disso? Domingo que vem, que é Dia das Mães, esse vai ser meu primeiro Dia das Mães sem mãe, aqui. Mas eu fui porta do céu para minha mãe. Domingo que vem eu não vou estar sentado à mesa. Porcaria, eu prometi que eu não ia chorar. Domingo que vem eu não vou estar sentado na mesa comemorando o Dia das Mães com a minha mamãe. Mas eu fui porta do céu para ela. E você vai entender essa mensagem até o final desse culto. O que eu quero que você entenda é que muita gente está vivendo sem se preocupar com o amanhã, com a morte, com o dia em que Deus diz: fim, acabou, basta. E talvez você que esteja aqui hoje não tenha parado para pensar essa semana, se chegar o teu dia, como será? Queridos, abra a tua Bíblia aí em Gênesis capítulo 28. Enquanto você está abrindo, eu quero dizer algo a você. Deus te trouxe hoje aqui para te levar ao conhecimento e ao entendimento de que você pode ser sim uma porta do céu. Ou você pode ser sim alguém que vai se tornar uma porta do céu. Ou você ainda pode ser alguém que vai passar por essa porta nesse dia, nessa noite que o Senhor escolheu. Gênesis capítulo 28, nós vamos ler a partir do verso 10.
É muita coisa. Acompanha aí. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E ele teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá. E eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Feche seus olhos mais uma vez. Santo Deus, nós mais uma vez nos colocamos na tua presença. Pedimos, por favor, que o teu Espírito Santo esteja agora intercedendo, falando e ministrando aos nossos corações, para que haja entendimento e que todos aqui tomem uma decisão a partir de hoje de aceitarem e se tornarem porta do céu. Nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém e dê um aplauso a esse Senhor. Jacó, nessa noite, vai servir de exemplo para mim e para você, para que nós possamos entender que independentemente de onde viemos, independentemente do que fizemos, do que vivemos, nós podemos nos tornar portas do céu para muitas pessoas. Esse texto é mencionado logo após Jacó trapacear, enganar seu irmão mais velho chamado Esaú e seu pai. Tudo por ganância, querendo e se preocupando só com as coisas terrenas. Ele não estava nem aí com a moral, ele não estava nem preocupado com o que ia acontecer, ele queria se dar bem. E para que ele pudesse se dar bem, ele trapaceou seu irmão e enganou o seu pai. Porque eu sei que você sabe, mas não custa enaltecer, Jacó era o filho mais novo, Esaú era o filho mais velho. E Esaú, como filho mais velho, tinha direito ao dobro da herança. E Jacó queria aquilo que era do irmão, a unção, o favor, os bens, ele queria para ele. Queridos, hoje, Jacó, esse homem, vai nos ensinar que não importa de onde nós viemos, não importa o que nós fizemos, mas que Deus pode nos transformar em homens e mulheres de bênçãos nessa terra. Se você concorda, diga amém e dê mais um aplauso a ele. Jacó saiu da sua terra e ele tinha como destino Harã. E no meio do caminho ele parou para descansar. E o texto está dizendo que ele teve um sonho. Só Jacó para pegar uma pedra para usar como travesseiro. Eu não sei como é na sua casa. Eu sei que na minha casa, minha esposa, ela me engana e toda noite ela rouba o meu travesseiro. Jacó, ele pegou uma pedra para usar como travesseiro. Acho que talvez por isso ele tenha tido esse sonho. Mas o que o texto está dizendo é que ele ficou cansado e em determinado momento da viagem, ele parou para pernoitar, procurou uma pedra e descansou a cabeça nessa pedra. E aí ele teve um sonho.
E esse sonho ele viu uma grande escada, que se apoiava no chão e ia até o céu. E nessa escada anjos subiam e desciam, subiam e desciam, subiam e desciam. Ao ponto dele ficar tão impressionado que ele disse: Deus está nesse lugar. E verdadeiramente aqui é a casa de Deus e porta dos céus. Talvez você esteja dormindo agora, como Jacó estava dormindo com a cabeça no travesseiro. Se tem gente que consegue dormir com a cabeça no travesseiro, eu não duvido que tenha pessoas que durmam enquanto outros estão falando. Então talvez você esteja dormindo, ou talvez você tenha vivido a sua vida num sono profundo e não conseguiu reconhecer e entender algumas coisas. Jacó ficou tão impressionado com aquele sonho que ele declarou: aqui Deus está realmente nesse lugar, aqui é a casa de Deus e porta do céu. Sabe o que eu quero te dizer? Igreja Batista Vida Nova também é casa de Deus. Eu não sei como você chegou, eu não sei há quanto tempo você chegou. O que eu sei é que Deus transformou a sua vida aqui nesse lugar. E eu não tenho medo de dizer que Igreja Batista Vida Nova é sim casa de Deus. No texto, Deus estava falando com Jacó, naquele lugar que ele chamou de Betel. Muitas vezes, Deus já falou com você aqui, sim ou não? Deus já falou com você, Deus já ensinou você, Deus já ministrou a sua vida aqui nesse lugar. Então, queridos, aqui é casa de Deus. Todas as vezes que alguém entra aqui, alguém está falando de Deus, alguém está adorando a Deus, alguém está demonstrando amor a Deus. E com certeza, Ele está aqui no meio de nós essa noite. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, diz que onde se reunirem 2 ou 3, eu estarei ali presente. Isso é verdade ou mentira? É claro que é verdade. E sabe quem é que está presente? Diga comigo: Espírito Santo. Só que tem muita gente que ignora a presença do Espírito Santo. Eu estou aqui por causa de Deus. Eu estou aqui hoje por causa de Deus. Você está aqui hoje por causa do quê, Vitinho? De quê? Deus. Fauser, você está aqui por causa de quê? De quê? Cadê o Maisena? Eu vi o Maisena. Maisena, você está aqui por causa de quê? Já são 3. Fabrício, você está aqui por causa de quê? Deus. Gustavo, que está casado e liberado para prosperar nessa terra, você está aqui por causa de quê? Já são mais de 3. Sabe o que significa? Deus está aqui no nosso meio. Dê um aplauso a Ele, por favor, em nome de Jesus. Aqui é a casa de Deus, irmão. Deus gosta de estar aqui. Deus se sente bem aqui. Mas também é a porta do céu. A Igreja Batista Vida Nova é casa de Deus e porta do céu. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. João 14,6 diz o seguinte: Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Só que para entrar no caminho tem que passar por uma porta. E a Igreja Batista Vida Nova tem sido essa porta. Quantas pessoas entram por essas portas semanas após semanas? Quantas pessoas entram por essas portas destruídas, precisando encontrar o caminho que é Jesus? Bandidos entram por essas portas, traficantes entram por essas portas, vagabundos entram por essas portas, prostitutas entram por essas portas, ladrões entram por essas portas, desgraçados entram por essas portas. E talvez você tenha entrado dessa forma que eu mencionei há pouco. Queridos, Igreja Batista Vida Nova é casa de Deus e a porta do céu, porque coloca as pessoas no caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Você pode dizer amém e dar mais um aplauso ao Senhor por isso? Nós poderíamos parar por aqui e já ir embora, só de reconhecermos a bênção que é essa igreja, só de nós identificarmos que essa igreja tem desempenhado o papel que ela foi chamada a desempenhar. Mas tem algo mais que Deus quer falar com você. Não é só a Igreja Batista Vida Nova que é casa de Deus e porta do céu.
Você também é casa de Deus, você também é porta do céu. Será que você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e com fé falar para ela: você é casa de Deus e você é sim porta do céu? 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? É a própria Bíblia que está dizendo: o teu corpo é santuário de Deus. Santuário de Deus. Eu costumo brincar, mas é verdade. É muita verdade o que eu vou dizer. Aliás, Sueli subiu aqui para ministrar. Eu acho que a sua barriga está maior que a minha. Por dentro eu já sei qual é a sua resposta. Daqui a pouco ela some. A minha também. Quando eu for para a glória. Ei, você está rindo, Neto? Ei, o texto que eu li diz que nosso corpo é templo de Deus, do Espírito Santo. Alguns têm um corpinho para dar uma casinha para Deus. Eu estou procurando alguém, mas essa igreja está muito abençoada, meu irmão. Está todo mundo prosperando, está todo mundo forte. Me ajuda alguém aí, pelo amor de Deus. O Anderson, tira essa jaqueta e fica de pé, Anderson. Olha lá. Olha o Anderson. Olha o Anderson. Dá uma olhadinha. Olha a casa de Deus que tem aqui. Kitnet. Né? Não tem nenhum quarto, sala. É kitnet. Mas está valendo, tá bom. Dê um aplauso ao Senhor pela kitnet. Vem cá. Mas tem também duplex. Olha aí. Olha só. 3 quartos, sala de jantar, sala de TV, sala, tá bom, dê um aplauso ao Senhor pelo duplex. Cadê o Tevão? Tevão, fica de pé. Você pensa que só o Lula tem triplex? Deus tem um triplex também, olha aqui, ó. Primeiro andar, área de lazer. Segundo andar, degustação. Terceiro andar, área de descanso. Olha aqui, triplex. Dá um aplauso ao Senhor pelo triplex também. O que você precisa entender é que o teu corpo é casa de Deus. E é por isso que eu tenho comido muito, de verdade. Não, eu não quero ser espiritual nesse ponto, mas eu vou ser. Eu tenho comido para dar mais espaço para Deus. Mais espaço. E Ele clama com gemidos inexpressíveis: no Boiuque, mais espaço. No Boiuque, mais espaço. Por favor, mais espaço. E eu digo sim para Deus. Sempre, sempre, sempre. Quantos estão me entendendo, digam amém. Dê um aplauso a Ele, que é merecedor de honra, de glória e de todo louvor. Você é casa de Deus. E que eu falei? Foi o Fabrício que me corrigiu. Você também engasgou na sua oração, que eu percebi. Fabrício fica tirando. Meu Deus, abençoe esse casal com. Ó, o sujo falando mal lavado. Tá maluco? Orando em línguas, é. Eu que estou com o microfone na mão, irmão. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é casa de Deus. Não importa se você é uma kitnet, não importa se você é um duplex, não importa se você é um triplex, não importa se você é um bairro todo. O que importa é que você é casa de Deus. Você é casa de Deus, meu irmão. Está aí. 2 Coríntios 3:2. Além de você ser casa de Deus, você também é porta do céu. Você é porta do céu. 2 Coríntios 3, versículo 2 diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Nós somos também, além de casa de Deus, porta dos céus.
Dezena, maisena, sobe aqui rapidinho. Vem cá, Fabrício. Você vai ser o mal. Você vai ser o bonzinho, tá, maisena? Não é maisena, é dezena, mas é que é uma forma carinhosa. E o Fabrício, o que eu quero que você entenda? Além de casa de Deus, nós somos porta do céu. Dependendo de como você se apresentar, como cartas de apresentação, como testemunhas daquilo que você crê e vive, você pode ser uma porta para o céu, para que as pessoas conheçam Jesus, ou você pode ser uma porta para o inferno, para que as pessoas conheçam o diabo. Aí se você chega, por exemplo, diante dessa porta, maisena, e você sabe quais têm sido as atitudes dele, as decisões dele, a postura dele, as renúncias dele, e você chega, puxa, vai por essa porta, passou pela porta, vai conhecer Jesus. Mas, se tem uma outra porta, rebelde, ranhenta, sabe aquelas portas emperradas, que não vai nem com reza brava, nem chutando ela vai, essa aqui ó, aí você chega, e você vê, não tem renúncia, só faz vontade que o coração manda. Não tem princípios de Deus, tem somente os princípios humanos. Não sabe o que é o amanhã, nem se preocupa com a eternidade. A pessoa chega e passa por essa porta, sabe para onde vai? Para o inferno. Nós somos portas. Você decide se você quer ser porta para o céu, ou se você quer ser porta... Não, você só está representando, é o outro. Porta para o inferno. Hoje você está aqui para entender, para reconhecer e identificar que você só tem direito a ser porta do céu. Quantos estão me entendendo? Digam amém e dê um aplauso ao Senhor por essas portas lindas. Todo mundo aqui é casa de Deus e porta. Você define se você vai ser porta do céu ou porta do inferno. É você que decide. É você que assume esse risco. Só que para ser porta do céu, é necessário que você cumpra com alguns pré-requisitos. O primeiro, e esse texto vai nos ajudar, você precisa acordar de um sono para viver um sonho. Diga para a pessoa que está ao seu lado, acorda desse sono, pelo amor de Deus. Acorda desse sono para que você possa viver um sonho. Tem muita gente aí dormindo e vivendo um pesadelo. Deus não tem pesadelo para você, Deus tem sonhos para você. Mas para você viver esse sonho, você precisa acordar. Gênesis 28, a partir do verso 12, olha o que está escrito aí. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Seus descendentes serão como o pó da terra, o versículo 14 diz, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e sua descendência. E o versículo 16, quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, porém, eu não sabia. Jacó, o próprio, ele sabia quem era o Deus do pai dele, do avô dele, mas ele mesmo não tinha esse Deus como Deus dele. Você viu no final desse capítulo, ele fazendo uma proposta para Deus, que se Deus cumprisse, que se Deus abençoasse, ele aceitaria que Deus se tornasse o Deus da vida dele. Queridos, para você ser uma porta do céu, para você ter uma vida abençoada e ser uma bênção para os outros, você precisa acordar de um sono. Definitivamente, para que sejamos portas do céu, é necessário que tenhamos conhecimento, intimidade com Deus, saber ao menos quem Ele é. Jacó não conhecia Deus, ele ouviu falar dos Deus do seu pai, do seu avô, mas através de um sonho, ele começa a conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que abençoa, que é o Deus que promete, e que é o Deus que cumpre todas as suas promessas. Se você analisar esse texto aí de Gênesis 28, você vai ver que a maior parte dos versículos que foram mencionados, é Deus falando, é Deus se manifestando,
é Deus se expressando, é Deus se apresentando para Jacó. Sabe por quê? Porque Jacó precisava acordar de um sono, assim como você também talvez esteja precisando acordar de um terrível sono para viver os sonhos de Deus. Sabe por quê? Porque enquanto a gente dorme, nada acontece. Nada acontece. Quando você está dormindo, você se torna uma pessoa inerte. Você fica totalmente paralisada. Você fica totalmente sem movimento. Você não consegue fazer absolutamente nada enquanto você dorme. Quer dizer, eu já dormi com o neto, por exemplo, cama separada, no encontro. Meu Deus, o que é aquele som que o neto emite enquanto dorme? Aquilo não é sono, aquilo é pesadelo, aquilo é... Não é, Elaine? Você está sofrendo, né? Mas você prefere ele vivo. Amém. Ei, mas enquanto você dorme, enquanto você está num sono, você não produz nada. Ou você produz som alto, ou alguns que eu já sei, produz cheiro ruim também. Eu já ouvi falar que tem gente que... Está gravando aí, irmão? Meu Deus, você já entendeu. Tem gente que faz pum enquanto dorme, né? Faz até careta. Mas fora isso, não tem o que fazer. Viu, Gustavo? Está dormindo, ou faz pum, ou ronca. Não produz nada. Por isso que Deus hoje quer te acordar desse sono profundo que você está vivendo, para que você possa desfrutar dos sonhos que Deus tem para a sua vida. Quantos estão me entendendo? Digam amém, dê um aplauso ao Senhor. Quando se dorme, não se produz nada, não se tem ação. A minha filha Mitch, ela dorme rápido e profundo, e tem dia que ela levanta da cama dormindo. Um dia desses, ela pegou a chave, mostrou a chave para mim e falou assim: o que é isso? Para que isso? Ela vai voltar e vai dormir. Virou as costas, foi para a cama dela e voltou a dormir. O que eu sei é que nós precisamos acordar desse sono para viver os sonhos de Deus. Sabe qual é o sonho de Deus para a sua vida? É sonho de paz e não de guerra, é sonho de vida e não de morte, é sonho de alegria, de satisfação, de prazer e não de dor, sofrimento e angústia. Isso são os sonhos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se você recebe, diga amém e fale: eu recebo. Com Jacó não foi diferente. Ele estava dormindo, ele estava num sono profundo, e ele precisou acordar para que ele pudesse viver os projetos de Deus para a sua vida. Jacó, ao acordar desse sono, ele desperta de uma forma diferente, como ele nunca havia despertado. Ele levanta surpreso e radiante, como nunca havia despertado em toda a sua história. Queridos, diante de tanto sonho de Deus para nós, diante de tantos sonhos que Deus concede a nós, nós precisamos também acordar dessa mesma forma que Jacó acordou, cheio de esperança, cheio de entusiasmo, motivados. Mas o que eu tenho visto é que tem muita gente que dorme e quando acorda de manhã já acorda reclamando, já acorda murmurando, não desperta com entusiasmo. Quantas vezes essa semana você acordou assim: meu Deus, obrigado, porque eu estou indo para o meu trabalho, porque eu estou indo para ganhar o melhor salário que o ser humano é digno de receber. Obrigado, Deus, por esse café da manhã maravilhoso, pão com manteiga. Mas acorda, sabe como? Que saco, mais um dia. Que droga, hoje ainda é terça-feira. Meu Deus, que absurdo, eu tenho que olhar para a cara do meu patrão, do meu chefe. Cadê a Natália? Vocês não falam assim, né? Também eu não sou seu patrão, é a pastora. Mas o que a gente vê, que a gente percebe, o que a gente nota, é que as pessoas, ao despertar de um sono, ao invés de acordar disposto, animado e renovado, pensando e crendo nos sonhos de Deus, acordam murmurando e reclamando
da sua vida. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: não seja assim em nome de Jesus. E quando é dia de discipulado, você tem que dar discipulado para aquele discípulo mais chato. Aqui não tem. Isso só em outras cidades. Mas você sabe, segunda-feira eu tenho que dar discipulado para fulano. Meu Deus do céu, volta Jesus, volta hoje. Não pode, não pode. Nós precisamos despertar de um sono, de uma noite de descanso, renovados e animados. Você precisa despertar. Você precisa acordar para continuar sonhando os sonhos de Deus. Queridos, Jacó despertou, e ao acordar, ele não apagou os sonhos de Deus da sua vida. Deus tem sonhos para a sua vida, sabia? Talvez você ache que tua vida não tem jeito, que você nasceu para sofrer. Olha aqui para mim, você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para ser infeliz. Você não nasceu para comer o pão que o diabo amassa. Você não nasceu para viver uma história triste. Você nasceu para ser vitorioso nessa terra, para comer o melhor dessa terra, para desfrutar do melhor dessa terra e para viver como príncipe. Se você recebe, entende e reconhece, dê o melhor aplauso que você pode, com motivação, com disposição. Esses são os sonhos de Deus para você. Esses são os sonhos de Deus para mim. Você acha de verdade que Deus te fez para você sofrer? Deus criou você para te ver mal? Não, isso é sonho, na verdade não é sonho, é pesadelo do diabo para você. O que Deus tem para você é só bênção, é só vitória, mas você precisa se posicionar. Você vai ter quando você se tornar uma porta do céu. Segunda coisa, você precisa reconhecer a existência de Deus. Para ser uma porta do céu, você precisa reconhecer a existência de Deus. O versículo 13 diz o seguinte: ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Queridos, presta atenção no que eu vou te falar. Deus sempre está onde Ele deveria estar. Nós é que saímos de onde nunca deveríamos sair. Não é Deus que vira as costas e vai embora. Não é Deus que se ausenta da nossa presença. Somos nós que saímos muitas vezes do lugar que nós nunca deveríamos ousar sair. Você lembra quando Deus pergunta para Adão lá no jardim: onde você está, Adão? Deveria estar no jardim, esperando na viração do dia, porque é a hora que eu passo aqui para te ver, para te visitar, para me encontrar contigo. Mas, por causa do pecado de Adão, ele sai do lugar de onde não deveria. Ele se esconde para não se encontrar com Deus. Queridos, reconhecer a presença de Deus é saber onde Ele está. E além de saber aonde Ele está, é querer estar com Ele. Reconhecer tão somente que Deus existe não basta. Você precisa reconhecer a presença dEle. E reconhecendo a presença dEle é estar na presença dEle todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Quantos estão me entendendo? Digam aleluia. Quando Jacó se expressa dizendo: certamente o Senhor está aqui, e eu não sabia. Ele está fazendo o que muitos de nós, muitos de vocês fazem, por anos, anos e anos, tempos e tempos e tempos. Sabe que Deus existe, sabe que Deus opera, sabe que Deus é poderoso, sabe que Deus está aqui, mas ficam dormindo. O texto, quando eu li agora no começo, diz que o Senhor estava ao lado, estava ali, junto a Jacó, e ele não sabia. Sabe o que eu quero te dizer? O Espírito Santo está aqui, e talvez você não saiba. O Espírito Santo está aqui, e talvez você não sinta. O Espírito Santo está aqui, e talvez você não se importe. O Espírito Santo está aqui, e talvez você não o reconheça. Você só será a porta do céu se você reconhecer a presença de Deus aonde você estiver.
Se você reconhece, Deus, dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. Deus é assim, e Ele deixou o Espírito Santo para isso, para te trazer conforto, alívio, esperança. E você precisa ter a sensibilidade para detectar isso, identificando a sua presença. O que você precisa é reconhecer, é identificar a presença do teu Deus, a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Para tornar-se uma porta do céu, é necessário reconhecer a presença dele. E a última coisa, para você se tornar uma porta do céu, não basta você reconhecer só que ele existe, você precisa reconhecer a presença dele na sua vida. O versículo 15 diz o seguinte: estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. E eu trarei de volta a essa terra e não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E o versículo 17 diz o seguinte: temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Meus irmãos, eu quero encerrar essa palavra, dizendo para você, que você tem a oportunidade e o privilégio de se tornar uma porta do céu. Jacó sabia que estava naquele lugar, e que não bastasse, agora ele reconhecia não somente a presença de Deus no lugar, mas a presença de Deus com ele. Ele reconhecia que Deus era um com ele. A mesma promessa que Deus havia feito a Abraão e Isaque, a partir daquele momento também incluía o nome dele, Jacó. Mesmo ele sendo quem ele era, mesmo fazendo o que ele fez, Deus coloca uma promessa sobre a vida de Jacó. Então, muitas vezes na tua Bíblia, você encontra a seguinte expressão: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de quem? Porque ele recebeu a promessa de Deus, ele se tornou uma porta do céu. Talvez você ainda não tenha entendido a presença de Deus na vida de Jacó. Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão, querendo enganar, querendo usurpar, querendo levar vantagem. Jacó era filhinho da mamãe, filhinho de mamãe, não fazia nada, a mamãe fazia tudo por ele. Jacó era mimado, Jacó não tinha decretos de vitória, ele nem era o primogênito, mas Deus fez por onde que ele, Jacó, fosse honrado e reconhecido, tanto que Deus é conhecido como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por isso, jovem, homem, mulher, não importa como você nasceu, não importa o que você fez, não importa a maneira como você veio a esse mundo, ou viveu sua vida até aqui, pois assim como o Senhor fez com Jacó, honrando, Ele também fará com você. Talvez você não tenha nascido num berço de ouro, talvez você não nasceu, talvez você nasceu e desde que nasceu pecou contra Deus. Talvez você não tenha pais que te ensinaram a servir ao Senhor. Talvez você não tenha pais que apoiem você estar aqui buscando ao Senhor. Talvez você tenha afrontado a Deus durante toda a sua história. Talvez você tenha sido alguém desonesto, um viciado, um prostituto, se vendendo de forma tão barata. Não importa nada disso. O que importa é que o mesmo Deus que levantou Jacó é o Deus também que vai te levantar. Queridos, essa noite Deus tem uma palavra para você. Muitas pessoas dependem da sua vida, da sua postura, da sua decisão e da sua renúncia, para que elas tenham a oportunidade de conhecer o caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Porque se você não se tornar uma porta do céu, você pode ser uma porta para o inferno. Eu gostaria que você se colocasse em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Esse texto que nós lemos aí em Gênesis 28, foi logo depois que Jacó aprontou com seu irmão Esaú. E Esaú estava com raiva, louco, desesperado para pegar Jacó e matá-lo. Alguns capítulos mais para frente,
Depois desse episódio, aqui em Betel, Jacó se encontra com Esaú. E a Bíblia diz que ao encontrar com Jacó, Esaú pulou no pescoço de Jacó, o beijou e choraram juntos. Sabe o que é isso? Esaú reconheceu que Jacó tinha se transformado numa porta para o céu. Ele reconheceu que Deus havia mudado a vida de Jacó. Ele reconheceu que a partir de um momento, Deus mudou a história de Jacó. O que eu quero que você entenda é que esse projeto que começa hoje é um projeto que pode levar muitas pessoas para o céu, muitas pessoas para o caminho que se chama Jesus. Mas isso independe de mim e não depende de Deus. Depende única e exclusivamente de você, de cada um de vocês. Eu disse que domingo que vem será o primeiro dia das mães que eu vou passar sem a minha mãe. Mas eu posso te dizer que durante a minha vida, em que eu estive com a minha mãe, eu fui porta do céu para ela. Através da minha vida, ela encontrou o caminho chamado Jesus, e hoje ela desfruta da presença do Senhor. E eu sei que um dia eu vou estar com ela. A minha pergunta para você é a seguinte: e a sua mãe? E o seu pai? E os seus familiares? E os seus amigos? E os seus vizinhos? Vão para onde? Se eles forem os próximos da fila para serem ceifados, para morrerem, você tem a oportunidade de ser porta do céu. Porta do céu. E me desculpe se você crê em outra coisa. Só existe um caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. É só Jesus. É só Jesus. É só Jesus. Não existe outro Deus. Não existe outra maneira. Não existe outra forma. É só Jesus. Você pode ser porta do céu, dependendo da sua conduta, dependendo da sua decisão, dependendo da sua postura, dependendo da sua renúncia. É assim que as pessoas vão passar por você e escolher o caminho chamado Jesus. Mas dependendo da sua conduta, da sua postura ou da sua escolha, as pessoas vão passar por você e vão escolher o inferno. Vidas dependem de você. Vidas dependem de você. Teu pai depende de você, tua mãe depende de você, teus parentes dependem de você, teus amigos dependem de você. Para onde eles vão? Você precisa hoje decidir que porta você será: do céu ou do inferno? Do céu ou do inferno? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, e nesse momento eu gostaria que você refletisse na sua vida, nas suas posturas, nas suas decisões. Que nesse momento você refletisse como você tem vivido até aqui. Quais têm sido os seus níveis de renúncia, para que as pessoas possam encontrar o caminho que se chama Jesus Cristo. Será que você tem sido um bom filho? Será que você tem sido um filho exemplar, para que seus pais queiram passar por você, pela porta, por você, e escolherem o caminho chamado Jesus? Ou será que a sua vida está tão ruim, tão bagunçada, tão destruída, que ele não deseja passar por essa porta? Esta é a noite do conserto. Hoje é a noite do conserto, para que você possa se tornar uma porta do céu, uma porta que possa levar muitas pessoas para o caminho chamado Jesus. Esse é o teu tempo, essa é a tua hora. Como tem sido a sua vida? Quais têm sido as suas renúncias? O que tem movido você? Olha aqui para mim. Hoje eu tive a oportunidade de mandar uma mensagem para um apóstolo lá de
Santarém. E eu disse para ele assim: apóstolo, eu não me importo por aquilo que eu posso ter. Na verdade eu disse: eu não me movo por aquilo que eu posso ter, eu me movo por aquilo que eu posso ser. E a minha pergunta para você é: o que você tem sido? Jacó era usurpador, enganador, mentiroso. Não trabalhava como irmão, mas queria tudo que era do irmão. Mas em determinado momento ele tomou uma postura. Ele aceitou, reconheceu Deus, a presença de Deus, e ele se tornou porta do céu. Eu me lembrei agora de um caso que aconteceu aqui nessa igreja. Eliel deve lembrar. Alexandre. Ele chegou nessa igreja para ver um batismo, para participar e prestigiar alguém que estava se batizando. E eu estava batizando algumas pessoas, alguns discípulos naquele dia. Quando acabou o batismo, eu me troquei. Esse rapaz veio até mim e falou assim: você lembra de mim? Desculpa, eu não lembro de você. Você tem certeza que você não lembra de mim? Eu falei: eu tenho certeza. Mas algo dentro de mim começou a me fazer me lembrar dele. A voz dele, o olhar dele. E eu comecei a me lembrar. Falei: eu estou lembrando. Ele falou: é. Quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Eu sou o rapaz que você bateu anos atrás. Eu sou o rapaz que você bateu. E eu: desculpa, faz tempo, faz muito tempo. Falei: pois é, Deus mudou minha vida, Deus mudou minha história. Hoje eu não sou capaz de bater numa formiga. Então eu quero te pedir perdão. Ele falou: não, eu não vim reclamar. Eu vim dizer para o senhor que eu quero servir esse Deus que o senhor serve, e o senhor vai me batizar. Eu falei: amém. O tempo passou, os dias passaram. Esse moço se firmou na igreja. E chegou o dia do próximo batismo, e eu batizei aquele moço. Aquele moço foi batizado. Hoje ele continua crente, né, Eliel? Continua servindo a Deus numa igreja mais próxima da casa dele, porque ele não tinha condições de estar aqui. Está sendo bênção lá. Mas sabe o que eu quero te dizer? Assim como eu tive a oportunidade, o privilégio de ser porta do céu, você também pode. Quais têm sido as suas decisões? Quais têm sido as tuas posturas? Tem algumas pessoas que estão dizendo que essa igreja é radical. Você acredita? A igreja Batista da Vida Nova é radical. Radical. Tem mulher de calça aqui, tem mulher de saia aqui, tem homem de bermuda, de brinco, de tatuagem. É radical essa igreja. Deus está preocupado com o teu coração, pelo amor de Deus. Agora, se ser radical é viver os princípios de Deus, meu irmão, então nós somos radicais. Mas eu quero te dizer, quem vive princípio de Deus não é radical, é alguém que se preocupa, porque aonde tem princípio de Deus, não tem adultério, não tem tristeza, não tem dor, não tem sofrimento, porque a presença de Deus é princípio de Deus. Essa igreja não é radical. E se você tem ouvido nos corredores que essa igreja é radical, manda essa pessoa vir falar comigo, para ver se tem coragem de falar que é radical. É radical, Rafa? Essa igreja é uma bênção. Essa igreja é casa de Deus, é porta do céu. Então, em nome de Jesus, se torne a partir de hoje uma porta do céu. Mostre o caminho que é Jesus para o teu pai, para a tua mãe, para os teus filhos, para os teus amigos, para os teus parentes. E assim nós vamos povoar o céu e vamos tirar as vidas do inferno. Fecha teus olhos aonde você está. Meu Deus, nós queremos te glorificar e te exaltar.
Porque assim como Jacó teve uma vida sem escrúpulos, uma vida em que ele não te reconhecia, mas que o Senhor mudou essa história, fazendo com que ele se tornasse porta do céu, assim seja também sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida daqueles que hoje decidem por passar por essa porta e entrar no caminho chamado Jesus. Nós te glorificamos por esse culto, te exaltamos porque o Senhor é bom, e sabemos que esta igreja tem cumprido com o chamado dela. Meu Deus, em nome de Jesus, que as atitudes de cada um de nós aqui, a partir de hoje, sejam para atrair as pessoas para o caminho chamado Jesus, e para que elas estejam cada vez mais longe das portas que possam levá-las ao inferno. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos proteja, que o Senhor derrame graça e favor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.